Quando eu era pequena, alguém dizia assim, não pode acordar porque a pessoa fica gaga. É? Minha mãe era meio gaga, por exemplo. Será que foi por isso? Aí ela dizia que acordaram ela quando ela era pequena e tinha andado. Que ela estava sonambulando. Existe muito mito, muita história a respeito disso. Aí a gente pediu a presença de quem entende disso melhor do que qualquer um, que é o Dr. Sérgio Barros, que inclusive faz parte da Academia Americana de Medicina do Sono. Como vai, doutor Sérgio? Muito obrigada por ter vindo, por favor. O que existe de verdade e de mentira nesse negócio? Eu acho que uma das grandes verdades que se deve aproveitar nesse processo é que sonambulismo é um distúrbio do sono. E não achar que é um folclore ou não achar que é alguma coisa engraçada. O cara está mentindo. Exato. Segunda coisa, que tem tratamento. Só para te dar um dado histórico e artístico. Em 1831 foi escrita a primeira ópera sobre o sonambulismo, escrito por um autor italiano, e que escreveu a ópera em 2 atos, onde um casal, ficaram noivos, na noite do noivado a moça teve um ataque de sonambulismo, levantou e encontrou outra pessoa. Dormiu com o outro, doutor? Não, mas ela tentou abraçar. Doutor, naquela época abraçar já era um horror. Naquela época não pegava nem na mão. Pois é, mas abraçar o outro já era um escândalo. Mas a sorte dela é que o outro entendeu que era sonambulismo e não fez nada, porque tinha outras pessoas próximas. E o senhor acreditou nessa história de sonambulismo? Não existe, mas aí no dia ele terminou o noivado. No dia seguinte, ele andando na rua já com uma outra pretendente, por vingança, rápido, né? Ele viu a antiga noiva andando em cima do telhado da casa num outro ataque de sonambulismo. Então, só para ilustrar. Quer dizer, ela estava dizendo a verdade, então. Exatamente. E o que a gente tem que entender, por exemplo, na criança, é importante também entender quais são os fatores que desencadeiam o sonambulismo. Ele voltou com ela, só para eu saber? Voltou e casaram. E viveram felizes. Eu estava querendo saber a história. Ópera, pelo menos tem um final feliz. Tem um final feliz. Mas nas crianças é importante, quando você tem uma frequência muito grande de crises, de episódios de sonambulismo, investigar, porque isso pode simbolizar uma frequência de despertares muito grande na criança. E isso tem um papel importante no desenvolvimento. Ela fica acordando à noite. Ela acorda, ela tem um papel... Dorme mal. Mal, exatamente. Isso pode impactar no desenvolvimento. Mas tem cura? Tem. Que jeito? E aí, primeiro, você tem que fazer o diagnóstico correto. Segundo, você tem que ver que frequência é essa. Quando você tem uma frequência de 2 crises por ano, você dá uma sugestão de que se tenha cuidados com o ambiente e dentro do ambiente familiar. 2 crises por ano não é considerado muito. Não é uma coisa frequente. Agora, quando você tem uma frequência maior... que é uma frequência maior para sonambulismo? Todo mês você tem 2 crises, 3 crises de sonambulismo. Aí é importante confirmar o diagnóstico de sonambulismo, mesmo em criança. E aí, algumas situações, tratar. Como foi mostrado já pela doutora Márcia, existe uma evolução e no adulto você tem uma diminuição. Mas como é que trata? Algumas medicações são usadas e depende muito do que leva à crise do sonambulismo. Por exemplo, as pessoas que têm horários muito irregulares de deitar e acordar, isso faz com que eles tenham uma atitude que pode favorecer o desencadeamento do sonâmbulo. Isso nas pessoas que têm o sonâmbulo. E é importante, sonambulismo. E é importante citar que se você tiver um dos pais sonâmbulo, a criança tem 45% de chance de se tornar sonâmbula. É genético, então. Exato. Se tiver os 2 sonâmbulos, ela passa a ter 60% também. Mas aí é uma família que vive de noite, né? Aí todo uma mundo família sonâmbula que precisa efetivamente de um acompanhamento. Agora, como é que eu posso distinguir? Porque tem muita gente que aproveita também essa história do sonambulismo. Tem, por exemplo, uma rede hoteleira, que acho que até o senhor que deu essa informação, que treinou o pessoal do hotel para poder acudir as pessoas sonâmbulas que saíam do quarto. É uma situação, Laura, o cara sai do quarto, está num hotel, imagina você, tem uma crise de sonambulismo, de verdade. Sai do quarto, a porta do quarto bate, nem sempre a pessoa dorme da melhor maneira possível.
Então, segundo o senhor contou, são treinados para atender. Eu tive um paciente que, numa dessas situações, ele chegou a se cortar na janela do apartamento. Então, ele já criou mecanismos para que ele não se aproximasse da janela dos hotéis, porque você não pode mandar colocar rede de proteção em todas as janelas de hotel. Então, ele tinha cuidados orientados por nós para que ele lidasse com isso. Mas é importante saber, Ana, que existe um outro distúrbio do sono que se parece com sonambulismo, mas não é sonambulismo, que se chama distúrbio comportamental do sono REM. Sono REM é quando nós sonhamos, que é um sonho profundo. O sonambulismo ocorre no sono profundo, não REM. E esse distúrbio ocorre quando a gente sonha, e aí as pessoas interpretam o sonho dela. Quando fala, senta na cama, mas não anda. Isso aí está associado muito ao sonambulismo. Esse outro, por exemplo, como um exemplo de sonambulismo, eu tenho uma paciente adulta que acorda de madrugada, senta no computador, responde e-mail, escreve textos, volta, dorme e no dia seguinte ela não lembra absolutamente nada do que ela fez. Que situação. Nossa. Tem que desligar o computador de noite. Mas ela liga. Ah, ela liga. Ela liga. Como ela já é uma coisa automática da vida dela, então essa merece ser tratada com uso de medicação. Agora, o que o senhor recomenda, então? Se é uma pessoa que tem um sonambulismo de vez em quando, que não tem um centro médico para buscar, né, e que passa por essa situação em casa, não deve acordar mesmo? Não. Que não vai adiantar? Eu acho que é maldade acordar. Acordar quem está dormindo é maldade. E o sonâmbulo, quando ele está com um ataque de sonambulismo, ele está dormindo. Eu acho que tem que ter cuidados como rede de proteção. Eu tive uma paciente que morava no primeiro andar, caiu da varanda e fraturou a perna. Então você tem que ter esses cuidados dentro do contexto do ambiente familiar. Isso é inegável. Agora, mais do que isso, é entender que sonambulismo é um distúrbio do sono que tem que ser avaliado. Tem algum exame que pode ser feito? Tem a polissonografia, que é o exame que faz o sono, que nós fazemos nos tem que dormir no laboratório. Dormir no laboratório de sono, fazer um estudo para você ver se tem alguma alteração. E tem que ficar dormindo lá até... Uma noite. Em geral, uma noite, já dá mas associado com a história clínica do paciente e a história familiar. Ah, entendi. Então, recomendação, procure alguém, né, que tenha uma orientação. O senhor não tem um especialista em sonambulismo, o senhor é pneumologista. Existe uma especialidade de medicina do sono, no qual eu também tenho área de atuação. Tenho uma certificação pela Sociedade Brasileira de Sono. Então, a minha área de atuação hoje, predominantemente, é a medicina do sono. Quer dizer, procure um médico especialista em medicina do sono, ou um neurologista, ou um pediatra, no caso das crianças, para que você possa ter uma avaliação perfeita. Agora, não vale contar uma história e ser outra, porque aí já entra no caso de doença mental, né? Que é mentiroso, porque tem gente que o senhor deve ter escutado também a história disso. Mas se você me permite só acrescentar um dado sobre isso que você está falando. É a questão da criminologia relacionada a esse distúrbio do sono. As pessoas que cometem atos criminosos em episódios de sonambulismo. Existe? Historicamente, existem pessoas que foram absolvidas porque se comprovou que eram atos durante o sono. E comprovadamente. A pessoa cometeu um ato de violência, por exemplo, agredir a esposa, por exemplo, pode acontecer isso. Se o conteúdo do sonho dele, por exemplo, for um conteúdo de sonho, aí ele tem um distúrbio. O cara acorda, você levanta com aquele cara te batendo, não sabe nem de onde veio, como é que faz? Isso é mais frequente do que você imagina. Por quê? Por que as pessoas não falam? Porque é constrangedor. Você imagina nós dois chegarmos ao médico e falar assim, não, eu estou vindo aqui porque ele está me batendo de noite. 3 vezes por semana. Não dá. Aí eu viro para ele, não, mas eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de ter batido. E aí, então você é mentiroso, está a separação. Aí o que as pessoas fazem? Não falam. Criam um mecanismo de dormir em quartos separados e não investigam. Tranca a porta e não investigam. A orientação maior aqui é procure um médico e se cuide. Alternativas de tratamento. Doutor, adorei conhecer o senhor. Muito obrigado. O senhor nem tocou no café. Muito obrigado. Acho que não gosta de café. Não. Café faz mal para o sono? Falar já que o senhor é especialista em sono? Depende se for próximo da hora de dormir. Quer dizer, para dormir bem, o que tem que fazer? 3 horas antes. Não tomar café, pelo menos umas 3 horas Café antes. E mais alguma coisa? Mate,
refrigerantes à base de cola. Você deve evitar tudo aquilo que for estimulante. O vinhozinho é bom para O dormir. vinhozinho ajuda em uma taça. Uma taça, a garrafa inteira já vai dar um problema de roncar. Vai fazer a apneia. Vai ter outro problema. E a mulher abandona do mesmo jeito. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Por favor, acompanhe o senhor aqui. Olha.